Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas percepções sobre Gênesis 14. Aqui em Gênesis 14, ele já começa falando de uma guerra. A guerra de 4 reis contra 5 reis. E aqui vai falar o nome de vários reis, de várias cidades, mas no final, o que importa aqui nesta guerra é que Sodoma e Gomorra foi totalmente aniquilada. Perderam totalmente a guerra porque os soldados foram caindo, né, nos poços de betume do outro reinado. E diz assim o texto na partir do versículo 11. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Ou seja, naquela época, eles levavam tudo que o inimigo possuía, né? Então, o inimigo era totalmente vencido nas batalhas. Mas lembrando que, como nós falamos no vídeo anterior, que quem escolheu o lado da Campina Verde, que era Sodoma, foi o sobrinho de Abrão, Ló. E Ló estava nesta batalha, obviamente, porque era a cidade dele, estava envolvida nesta batalha. Então diz aqui assim, no versículo 12: apossaram-se também de Ló, o filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Ou seja, aqui o texto dá um destaque, lógico, para o sobrinho de Ló. Pegaram também todos os bens de Ló e partiram. Porém, veio apenas um, aqui fala, que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens nascidos em sua casa e os perseguiu até Dan. Aqui o texto fala mais detalhes, né? Fala que esses homens eram mais capazes. Com certeza, homens treinados e capacitados para a batalha. Esses homens perseguiram até Dan. E, repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Ou seja, o poderoso sempre continuou sendo Abrão. A promessa estava sobre Abrão, a bênção estava sobre Abrão. Ló, quando estava com Abrão, ele... Como eu posso explicar essa palavra? Como ele andava ao lado de Abrão, ele conseguia também desfrutar das bênçãos que eram derramadas sobre a vida de Abrão. Por isso que ele se tornou poderoso também. Mas a partir do momento que eles se apartam, não foi que Ló perdeu tudo que ele tinha, tal. Mas Abrão ficou ainda mais poderoso, porque começa a ter mais instruções do Senhor, começa a obedecer mais intimamente ao Senhor, porque deixar a sua parentela significava também ter deixado Ló, porém ele trouxe, por isso que o Senhor aparta os dois em determinado momento, nós já falamos sobre isso. Aquilo também foi promovido pelo poder do nosso Deus. E então Ló começa a sua trajetória, a sua jornada de propósito, né, e de destino profético com Deus. E ali ele prosperou mais ainda, inclusive ele já tinha 2 aliados com ele, Abrão. Então ele estava muito mais poderoso do que antes. Por isso que quando ele foi lá para resgatar o sobrinho, ele venceu.
Ele venceu, trouxe o sobrinho, trouxe as mulheres e trouxe todas as riquezas novamente, todos os bens e trouxe todo o povo, como é relatado aqui no texto. Então, às vezes não, sempre, aqui nós temos duas coisas importantes para dizer no texto. Sempre que você está andando com uma pessoa abençoada, você também vai receber como que por tabela, se assim eu posso falar essa palavra, né? Essa bênção. Em paralelo, você pega um restinho, um resquício dessa bênção, cai sobre você, porque você está andando com uma pessoa abençoada. Quem anda com quem é abençoado. Porém, não era da vontade do Senhor que, naquele momento, Abrão estivesse junto com Ló, tão próximo como eles estavam. Porque o Senhor tinha um destino diferente, né? A profecia que Deus tinha para Abrão, que lançou sobre ele, era para que ele ficasse sem ninguém da parentela. Então, a gente precisa, irmãos, e você que está assistindo aí, sempre estar atento com as pessoas que a gente coloca ao nosso redor. Às vezes são pessoas boas, são pessoas íntegras, são pessoas que creem em Deus, sim, são ótimas. Porém, na sua jornada de propósito, de projetos e sonhos que o Senhor tem para você, aquela pessoa não está dentro. Não porque ela está contra você, não porque ela seja sua inimiga, muito pelo contrário, mas ela não faz parte, ela faz parte de outros planos que Deus tem para ela. E não junto com você. Você tem um destino profético, ela tem outro destino profético. As duas servem o mesmo Deus, fazem parte do mesmo reino, mas, no entanto, não podem ficar juntas. Eu espero que eu esteja me fazendo entender. Então, a gente tem que estar sempre atento a quem o Senhor está trazendo para nós, para andar conosco, junto à nossa jornada profética. Entende? É esses. Não que você vai ficar afastado daquela pessoa, que você não vai falar com ela, que você não é isso. Mas você tem que estar atento às pessoas que Deus vai colocar à sua volta, que vão ser as pessoas que vão ajudá-lo a chegar aonde Deus quer que você chegue. E essas pessoas serão abençoadas juntamente com você. Por isso que aqui você vê que Abrão também já tinha aliados. Pessoas que estavam ao lado dele, trabalhando juntamente com ele, para que eles atingissem determinados objetivos. É isso que Deus quer que você faça. Que você ande com pessoas que sejam parceiros da sua visão, da visão que Deus colocou no seu coração, para que elas te ajudem a chegar lá. E elas serão tão abençoadas quanto você. É isso, entendeu? Aí vem aqui, Melquisedeque abençoa Abraão. Aí a gente vai ver aqui uma cena linda, eu acho linda, que diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nenhum fio, nenhuma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner e Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Então, aqui você vê que Abrão nem questiona esse rei Melquisedeque. Aqui eles não têm problema nenhum. Aqui eles fazem um banquete que remete a uma sombra da ceia do Senhor que nós temos. E ali eles partem o pão e o vinho. E ali é dado o dízimo. É a primeira vez que a gente vê na Bíblia também a palavra dízimo.
se eu não estou enganada. Se estiver, alguém pode comentar aqui. E nós vemos aqui uma instituição muito semelhante às práticas que nós temos hoje nas nossas igrejas. A ceia do Senhor, o dízimo, tudo levando a aquilo que a gente vai ver mais para frente na nova aliança, né? No dia em que Cristo foi morto, que ele reparte o pão, o vinho, é muito, muito legal e muito bonito, demais. E aqui ele não quer parte dele, para não dizer assim, olha, eu enriqueci. Aqui você vê uma sabedoria muito grande da parte de Abrão, mas que ao mesmo tempo libera aqueles aliados de gozarem da bênção. É isso que eu tô falando, aquelas pessoas que estão dentro do plano do Senhor para sua vida. Quando você é abençoado e tem essa sabedoria de Abrão, aqueles que estão à sua volta, que fazem parte do plano de Deus para estarem ali, elas serão sempre abençoadas, como diz aqui, com o seu quinhão. Cada uma vai receber o seu quinhão. Porque existe dentro de você uma visão, um propósito, um destino profético, e você entende o motivo pelos quais essas pessoas estão com você e o motivo porque você está estabelecido naquele lugar com aquelas pessoas para exercer o ministério que Deus colocou dentro de você. Aí tudo começa a fazer sentido. Eu espero que eu tenha colaborado com você de alguma forma. Deixa aqui nos comentários qualquer informação que você queira acrescentar ou que você queira deixar aqui para todos nós. E eu agradeço por me ouvir até aqui. Até a próxima. Uma semana abençoada para você e até mais.